Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a live de hoje sobre sexualidade com o querido do divã. Olá! Olá! E aí? Tudo bem? Tô aqui preparando. Peraí, que eu fiz alguma coisa errada aqui, que eu tô preparando aqui a iluminação pra gente poder trazer uma experiência bacana pra essa galera, mas eu esqueci de ligar na tomada. Peraí, que aqui a gente resolve na hora, né? Isso, ao vivo é assim. Eu esqueci, Vanessa, vê se pode de botar as coisas na tomada aqui. Ah, meu Deus do céu. Às vezes eu esqueço também. Então tô O duro, perdoado, né? tá, o duro foi outro dia que eu esqueci de pôr o celular para carregar e acabou no meio Ai, da ai, ai. live. Já fiz isso. Nossa, como Mas já tá aconteceu bom, isso. Só, foi só um detalhe, né? foi só um detalhe, a gente começou tudo de novo depois. Ah, isso que importa. O importante é não deixar a peteca cair. Exatamente. E aí, eu acompanho você já tem algum tempo, acho que já faz mais de 3 anos que eu te acompanho, Uau! toda a sua trajetória. É, aprendi muita coisa assistindo você, vendo seus posts, né? Que Uma legal. delas é que sexualidade não é necessariamente sexo, né? Muito bom. É isso. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição, Vanessa. É porque a gente tem uma tendência mesmo, né? De achar que os aspectos da sexualidade, dos aspectos dos relacionamentos, eles estão conscritos, né, única e exclusivamente primeiro, da sexualidade como ato sexual, e é uma grande distorção, né, falar sobre isso, dessa forma. O sexo ele é só um dos componentes da sexualidade, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala sobre esse conceito de uma forma muito mais ampla. E a gente tem também a falsa, né, a distorção também de que o relacionamento ele é apenas o afetivo amoroso. Então, isso trazia muita confusão quando eu falava o que eu fazia, né? E as pessoas, mas o que você faz exatamente? Eu falei, cara, eu trabalho com relacionamento. Daí a pessoa fala, então dá uma dica pro meu casamento, né? E eu falei, olha, eu tenho uma pergunta anterior a te dar uma dica pro casamento, né? Como é que tá a sua relação com a pessoa mais importante da sua vida? E aí, naquele momento, às vezes, talvez a pessoa tenha pensado, mas quem é minha mãe, meu pai, meu filho? Eu falei, não, eu tô falando de você mesmo, amigão. Né? Ou seja, você não se relaciona com você de uma forma adequada, de uma forma equilibrada, sadia, saudável. Aí a pessoa ficava, caramba, né? Nunca tinha pensado no relacionamento como dessa forma. E aí, nesse momento, é que a gente percebe, né? Que as relações não é só de você para com o parceiro, com a parceira, mas também de você com você mesmo, de você com o ambiente, de você com outras pessoas. E isso é uma ciência que hoje, inclusive, o meio corporativo está exigindo muito, né, para novos profissionais, para pessoas que querem subir de carreira, enfim. Então, essa é a minha missão de vida, né? O Givan trabalha nesse pilar hoje em dia. E aí, quando eu falo, né, quando a gente começa uma formação em coaching, ou quando a gente começa
qualquer outro discurso com relação a isso, a gente já desmistifica logo, né? Sexualidade não é sexo, relacionamento não é amoroso. Mas é também o sexo e é também o amoroso, né? Só tem que saber qual é o teor ou as circunstâncias que abrange ali o conteúdo, né? Sem dúvida. E a mulher em si, né? Meu público, a grande maioria são mulheres, né? É um público que eu gosto de trabalhar, tenho trabalhado bastante. E o que eu noto é exatamente isso. Quando eu abro algum círculo de mulheres ou algum curso sobre sexualidade, automaticamente elas pensam: ah, você vai dar dica de como fazer tal coisa? Não, eu vou fazer você olhar para aspectos que talvez você não olhe, né? Hoje Sim. mesmo, em um dos grupos meus, eu coloquei um arquétipo, que é o arquétipo mais antigo, né? A figura mais antiga do feminino, em que a exaltação é o seio, né? Que é aquela figura de uma mulher esculpida, que tem o seio bem grande, a barriga bem grande, né? Que vem falar ali de Pachamama e tal. E aí surgiram muitos assuntos sobre o seio da mulher, e aí no final eu coloquei assim, então, isso é sexualidade. E em nenhum momento a gente falou de sexo. Exatamente, exatamente. O que as pessoas esquecem é que o aspecto da sexualidade ele é tão conectado a aspectos comuns e do dia a dia, e as pessoas esquecem que sexualidade em si é energia vital, é energia criadora, criativa, é a sua conexão com a terra, a sua conexão com Deus, né? Os próprios... foi até uma agradável surpresa quando eu li a primeira vez, mas dentro da filosofia dos espíritas, né? O próprio fundador, o Allan Kardec, ele falava, não tem como chegar à mediunidade se você não transpor a energia sexual, se você não utilizar da energia sexual. E a gente não está falando de sexo, né? A gente está falando de condições de potência de ação, por exemplo, né? Por exemplo, os bons vendedores são altamente... Eles possuem uma energia sexual altamente proativa, são sedutores, aí as pessoas confundem também o sedutor como alguém que quer tirar proveito do outro, né? Mas pelo contrário, ele seduz dentro da sua necessidade de compra, né? E se pelo menos for um bom vendedor, ele vai te vender algo daquilo que você verdadeiramente está precisando, mas você nem sabia que de repente havia uma opção melhor. Então, são coisas do dia a dia que as pessoas desconhecem. E quando a gente fala sobre esse aspecto de uma forma tão natural, as pessoas tendem a levar para uma maneira mais, de certa forma, mais pejorativa, ou vão levar para a margem da sociedade, porque falar de sexo é como se você estivesse indo contra, né, uma grande organização, uma grande marcha da humanidade. E por que isso acontece, né? Já dizia Sócrates, quer controlar um povo, controle a sua sexualidade. E quando isso acontece... você perde, se você perde o controle da própria sexualidade, você perde a sua referência, você perde a sua identidade. Então é muito mais fácil você manipular pessoas assim. Ao contrário também é verdade. As pessoas que estão conectadas com a sua sexualidade estão conectadas com o seu poder de escolha, estão conectadas com o seu poder de sim, o seu poder de não. E isso é um trabalho que tem que ser feito de forma progressiva. Então trabalhos como o que você faz, Vanessa, trabalhos como o que eu faço, tem essa idealização da gente libertar a escolha das pessoas para que elas possam realmente seguir caminhos daqueles que verdadeiramente elas queiram. E isso está muito conectado com a essência, né? Eu estava até assistindo uma aula agora da minha pós-graduação, faço pós-graduação pela PUC-RS de Neurociência e Comportamento, e a primeira matéria, e eu já assisti, nossa, cada aula eu já assisti pelo menos umas 3 vezes desse professor, e ele fala sobre o livre-arbítrio, né? E será que existe o livre-arbítrio? E aí é uma questão que a neurociência, da forma como explica, você entende rapidamente que nós somos o reflexo das nossas produções neuroquímicas. E se você não tem uma produção neuroquímica de forma saudável e equilibrada, você fica à mercê da ideia de outros que sabem disso que a gente está falando, né? E uma forma muito natural de você fazer essa autorregulagem é o processo da sexualidade, é o processo do próprio sexo em si.
mas quando feito com consciência, quando você entende que aquilo que você está fazendo tem um propósito, uma proposta e uma entrega que vai te reabastecer em vez de te sugar, por exemplo. Né? A forma com que as pessoas, inclusive, se relacionam hoje no mundo da sexualidade, no sentido não só do prazer sexual, mas do prazer com relação ao trabalho, por exemplo, as próprias relações, são de formas totalmente equivocadas, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que traz muito esse poder de conexão com a nossa própria sexualidade é o Tantra, mas que é outra coisa que é olhado totalmente distorcido, né? Sim, É trazido e que traz esse processo que você disse de não ser mais dominado, né? Mas de trazer uma consciência sim. ao teu próprio corpo, à tua mente, Uhum. para onde, que caminho é o teu prazer, né? E tudo mais, que Sim. não é só um prazer sexual, e o Tantra dá Uhum. todo esse poder pra gente. É o Mas, infelizmente, ele também é chegado distorcido à população, né? De forma Pois é, geral. Vanessa. Na verdade, o Tantra eu considero assim a ferramenta mais poderosa dentro desse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. O Tantra foi na minha vida um divisor de águas, né? Eu era militar Eu também. estadual quando eu conheci o Tantra e de repente em 3 anos eu estava mudando completamente o rumo da minha vida e com a intenção de realmente ajudar ainda mais pessoas, porque eu tinha na minha cabeça eu tinha descoberto algo muito incrível. Eu tinha descoberto, falei, gente, como é que eu não soube disso antes? Como é que as pessoas não sabem disso? Eu preciso me dedicar a isso, né? Mas ainda assim, sem a pretensão de chegar onde eu cheguei com o processo do Tantra. Então, hoje eu sou uma das maiores referências do Tantra, não só dentro do Brasil, mas também fora do país, do curso de Tantra na Índia. E, e aí a gente trouxe outro conceito para dentro de uma ferramenta que eu também considero uma ferramenta primordial dentro do processo evolutivo, que são as ferramentas de coaching. E poder unir as duas coisas foi aí que deu, né, a eclosão do coaching de sexualidade, onde eu denominei a primeira vez, né, essa nomenclatura como coach de sexualidade. Depois vieram outras pessoas, inclusive com metodologias diferentes, mas até hoje, se digitar lá no Google, vai aparecer eu. E Sim. aí, e eu fico muito feliz que outras pessoas tenham também, né, trazido essa vontade de contribuir, de colaborar, e trazendo esse contexto da sexualidade. Então, eu vejo que eu estou entre meu início no Tantra, né, o trabalho que eu faço hoje no meio acadêmico, como professor de universidade, de curso de pós-graduação, também do treinamento no meio corporativo. Então, mas tudo começou no Tantra. E eu não deixei de fazer Tantra. Esteja onde eu estiver, mesmo dentro do meio acadêmico, mesmo dentro de uma empresa, o trabalho é o mesmo, mas eu preciso trocar de nome para que as pessoas possam entender uma proposta diferenciada e não distorçam daquilo que estão vivendo, né? Porque o ser humano tem essa idealização que, na maioria das vezes, distorcida, e isso é um processo natural, orgânico. Nós passamos por 3 processos de distanciamento do que realmente é aquilo que nós queremos fazer. O primeiro é a deleção, né? A gente ouve, mas pega só aquilo que quer ouvir. O segundo é a distorção, que a gente faz com que aquilo caiba dentro da minha realidade, como contexto e experiência, e depois eu faço a generalização, que é colocar dentro de uma caixinha daquilo que eu imagino que é. Então, por isso que quando você fala de Tantra, as pessoas, é sacanagem, é sexo tântrico, alguns um pouco mais esclarecidos, é a tal da massagem tântrica, né? Eu tive agora, final de semana, Dia dos Pais, no sítio onde é a sede do Instituto de Ivan Pramod, e aí numa brincadeira ali, né, entre as pessoas que estavam lá no domingo, não eram meus alunos, eram pessoas que vão lá para fazer um day use, e aí o proprietário do local, né, foi contar, deixa eu contar para você né, o que esse cara faz, e aí o cara até sabia, quando ele falou do Tantra, ele falou, eu já ouvi falar da massagem tântrica, só que numa contextualização completamente distante de tudo que a gente realmente vive como experiência, né? Então, a gente passa por esse processo seletivo, distorsivo, de generalização do contexto, acaba distorcendo tudo, e isso faz com que menos pessoas tenham acesso real ao que a gente oferece como proposta de desenvolvimento. Né? Então, quando você vê... Exatamente. E claro, aí e tem outros conceitos, outros contextos também, né, Vanessa? E aí de maus profissionais que acabam denigrindo um pouco a imagem, de pessoas que Sim. estão dentro de um processo onde
elas estão ainda passando por um processo de cura, mas ainda assim acabam se colocando outras pessoas, né, sob o cuidado dessas pessoas que não estão totalmente aptas a vivenciar uma experiência, e aí a gente acaba, né, tendo uma distorção geral. Aí é a má experiência de um profissional que faz merda, é a pessoa que você está sob cuidados, mas que talvez tenha menos consciência do que você realmente daquilo que está fazendo, as ideias e sonhos que passam na cabeça das pessoas do que deve ser, do que será, ou do que ouviu dizer, né? E aí menos pessoas ainda acabam sendo beneficiadas com o que a gente tem real de proposta, né? Mas eu também acredito o seguinte, viu, Vanessa? Eu vou dizer uma coisa para você. Antigamente, bem antigamente, eu me preocupava muito em fazer com que as pessoas entendessem aquilo que eu faço e entendessem principalmente o benefício daquilo que eu estava oferecendo, né? E hoje eu não tô nem aí. Hoje eu tô assim, ó. Gente, quem tiver pronto, vem. Quem tiver realmente, Exatamente. sabe, pronto para receber. É aquela história. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Simples assim. Então hoje eu não esquento mais a cabeça. Hoje eu Exatamente. não faço mais questão de dizer o que é, o que não é. Às vezes as pessoas perguntam, mas Givan, o que você faz? Eu falei, às vezes dá uma preguiça. Eu falo assim, cara, digita no Google aí, dá uma olhadinha. Porque eu já entendi isso, né? Eu já entendi que o processo é um processo evolutivo. O Tantra é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas são para o Tantra. Então, quando alguém me procura e fala assim, eu quero melhorar o meu relacionamento, eu falo, eu tenho uma solução para você. Eu quero aumentar o engajamento da minha equipe, eu tenho uma solução para você. Por quê? Porque tudo isso é relacionamento. Né? Ah, Givan, eu queria me sentir melhor, queria ter mais autoestima. Eu tenho uma solução para você. Por quê? Porque isso é relacionamento. Então, minha principal bandeira é a bandeira dos relacionamentos. Eu sempre digo que a minha missão de vida é tornar os bons relacionamentos melhores ainda. Então, Givan, eu preciso que conserte o computador. Aí não é comigo, meu amigo. Aí eu mal sei pregar um prego na parede, né? Então, nesse momento, né, realmente, aí eu não posso ajudar, mas se o contexto for o ser humano, se o contexto for que é onde eu estou me especializando hoje, eu consigo te ajudar. Eu consigo dizer como se forma um comportamento, eu consigo modular o seu comportamento, né, através de um conhecimento que hoje a neurociência explica de uma forma muito clara, através de métricas e equipamentos de alta tecnologia, mas que os nossos antepassados já falavam disso há muito tempo, né? Exatamente. Aí tem uma moça que colocou assim, fiquei curiosa com o Tantra. O Tantra é um caminho do sentir, não tem segredo. É você descongelar, porque a gente está num mundo que a gente se congela todas as nossas emoções, a gente não se permite sentir, então a relação que a gente tem com a gente mesmo fica zero, nulo. Comprometida. E aí você começar a entrar nesse processo de sentir com você mesmo. Primeiro você com você com as suas emoções, você quem é você, e, enfim, daí para ir para fora, né? Para as outras relações. E deixar claro uma propõe coisa também, esse né? caminho. Deixar claro uma Sim. coisa também, Vanessa, porque o Tantra ele é proprioceptivo, né? O que isso quer dizer? Propriocepção é você viver a experiência, né? É você viver a experiência. Então, viver o Tantra de uma forma tipo assim, Givan, muita gente me procura e fala assim, eu queria muito, me passa um livro para eu aprender mais sobre o Tantra. Eu falei, olha, aprender sobre o Tantra através de livros é a mesma coisa que querer aprender a nadar sem cair na piscina. Né? Não faz sentido. Você vai ler sobre natação, sobre crawl, sobre nado de costas, nado peito, mas verdadeiramente toda aquela informação não vai fazer com que você boie, não vai fazer com que você alcance um ponto ao outro da piscina, não é? Ou vai te salvar, de repente, de um naufrágio. Então, viver o Tantra é na prática. Você tem que se propor. Givan, mas o Tantra é a massagem tântrica? Não, o Tantra não é só a massagem tântrica. O Tantra é meditação. Aliás, acima de qualquer coisa, o Tantra é uma filosofia comportamental. É a forma como você se comporta, quebrando os paradigmas e crenças limitantes. Então, poucas pessoas sabem disso. Mas o que chega às pessoas... Por que chega a massagem tântrica com muito mais facilidade? Por que chega o sexo tântrico com muito mais facilidade e as pessoas criam essa imaginação sobre um conceito e outro? Porque é a ferida do ser humano. O ser humano está ferido na sexualidade.
né? Ele é muito doente, o ser humano é doente no aspecto da sexualidade. Então, quando você fala sobre algo que trabalha com a sexualidade de forma comportamental, chama atenção que é justamente o ponto onde deve ser melhorado. Chama atenção justamente o ponto onde deveria, né, ser levado em consideração e, a partir daquele momento, daquele entendimento, você realmente fazer a transformação na sua vida. Porque se nós, seres humanos, não fôssemos tão achatados com relação à sexualidade, não fôssemos tão traumatizados, bloqueados com isso, talvez, né, as pessoas, principalmente as famílias, e existem algumas famílias que fazem isso, inclusive, por exemplo, de pai, mãe, filhos, todos nus dentro de casa, numa liberdade absurda. Né? São pessoas que crescem com um conceito completamente diferente. Pois eu tento praticar isso também, né? E como eu estou sempre em viagem, às vezes acaba sendo inviável. Né? Nem sempre eu estou entre família. Mas é uma discrepância, porque no final das contas, né, essas pessoas que têm essa... Já diziam-se aí, né, acho que Freud, alguém, não lembro quem agora, que a compulsão, né, ela é gerada pela... A obsessão, a compulsão, ela é gerada por tudo que você tenta colocar para dentro, né? Tudo que você tenta realmente fazer ali, a repressão com relação a isso, ela volta numa condição física, inclusive, fisiológica, manifestação fisiológica, de uma forma muito mais agressiva. E aí é por isso que a gente fica nessa tara, né? A gente fica aquela coisa, a pornografia vive disso, né? Então, se a gente começa a trabalhar com a nossa sexualidade de forma saudável, equilibrada, a primeira coisa que desaparece, pornografia. As pessoas não vão querer mais assistir pornografia porque... Não, mas não é. Primeiro, essa não é a realidade. Não é assim que verdadeiramente acontece. Uma mulher tendo um orgasmo verdadeiro é muito mais excitatório, inclusive, do que o que acontece numa cena de filme pornô. 1000 vezes mais. Exato. 1000 vezes mais. Mas as pessoas desconhecem. Aí cai a indústria pornográfica, que é uma indústria que fatura milhões, que movimenta milhões no mundo inteiro. Cai a indústria farmacêutica, porque você começa a fazer uma reestruturação neurocelular de uma forma totalmente gratuita, a partir dos estímulos adequados dentro de uma relação. Cai tudo, gente. Cai tudo. E é por isso que não existe um interesse de uma educação saudável, de uma educação sexual saudável. Não existe um interesse para que você faça uma prática onde priorize o carinho. Né? Tem o Arli Cravo, que é eu não sei se você conhece o Arli Cravo. Adoro. Ele tem umas máximas assim, uma das coisas que eu gosto muito nele, uma das frases que ele fala muito, ele fala o segredo do amor é o segredo, eu acho isso fantástico. E uma das coisas que ele diz é que o problema real não é como é que ele diz, gente? Ele fala assim, ó, que o problema real não é a banalização do sexo. O problema real é a falta de afeto. Né? Se houvesse ainda um sexo que ainda assim fosse esporádico, que fosse de encontros casuais, mas que prevalecesse o afeto, o benefício aconteceria da mesma forma. Né? Mas seria o cuidado, seria o olho no olho, seria realmente a preservação daqueles pares naquele momento, independente se aquilo fosse acontecer de forma esporádica ou pelo tempo menor que fosse. Né? Então, até a Fari colocou, a Arli é demais, né? Ela colocou aqui, foco no afeto. Então ele fala, né, que o problema não é a banalização do sexo, mas e sim a falta de afeto. Então isso que é uma das propostas do Tantra, né? O resgate com a essência, com o afeto, a conexão consigo, né? É através daí que você estabelece propósito, é através daí que você verdadeiramente vai querer acordar todos os dias para fazer aquilo que você faz, porque tesão tem a ver com isso. Tem muita gente que fala assim, tesão é só pra transar? Porra nenhuma. Tesão é pra você fazer aquilo que você faz. Se você não tem tesão naquilo que você faz, você tá com algum... Não é que você tá com um problema com relação a você. Você tá com um problema com relação ao que você faz. Que não te dá tesão, que não traz em você realmente a consciência pra trazer em ti eu chamo de... Tá me fugindo as palavras hoje, hein? É que eu tô com a cabeça aqui na neurociência que eu acho que bugou. Mas enfim, o estado de recursos, né? Estado de recursos. Então, se você traz estado de recursos para realizar aquilo que você veio para realizar, é impossível você não ter bons resultados. Simplesmente impossível. Eu sempre falo, às vezes tem cliente, tanto mulher quanto homem,
que chega para mim e fala da dificuldade na cama, né? E daí eu vou lá para a vida. Como é que tá a sua vida? O que que você está fazendo na sua vida? Aí a pessoa começa a parar para pensar o que ela faz na vida e o que ela faz na cama. Então, se ela começa a refazer a própria vida dela, olhando para como ela está se comportando diante das coisas na vida, a questão dela na cama vai modificar, ela vai se encontrar e vai ficar legal, né? É uma via de mão dupla, né? Porque se eu quero mudar a minha relação sexual, eu começo a me comportar diferente na vida. Se eu quero mudar a minha vida, eu começo a mudar a minha condição sexual. E é muito louco, porque isso tem conexão direta, né? O próprio Osho já dizia, né? Até a nível de consciência, ele dizia que a sua sexualidade é a exata expressão da sua consciência. É a exata expressão da sua consciência, isso é muito profundo. E as pessoas continuam vivendo sua sexualidade de forma rasa, de forma aleatória, né? Sendo empurradas pela vida de acordo às escolhas que não são delas, são de outras pessoas até. Quantas pessoas vivem relacionamentos e não foi ela que escolheu, elas foram escolhidas, né? E no momento que foram escolhidas, não se cogitou nem saber qual era o projeto de vida da outra parte para ver se cabia com o projeto de vida dela. E sabe por que essa pergunta não é feita? Porque as pessoas não têm projeto de vida. Porque homens e mulheres não sabem o que querem para si. Então, qualquer coisa serve. Simples assim. Vamos ver no que dá. Né? Hoje, para mim, o relacionamento para mim é algo que eu trato o relacionamento como um negócio. Verdadeiramente um negócio. Será que esse relacionamento vai fazer com que eu seja melhor do que eu seria sozinho? Né? Porque se vier para atrapalhar, se vier para me puxar para baixo, se vier para me dar mais despesa, mais dor de cabeça, gente, que sentido faz isso? Por quê? Por causa de uma... Tem mulher que fala assim, mas o cara é bom de cama. Meu amigo, porra, por causa de meia grama de linguiça, você vai ficar passando um perrengue desgraçado? Tá maluco? Concordo. Não é? Concordo, é assim, faço isso na minha vida, com certeza. A gente precisa pensar muito nisso, né? Em quem que a gente está colocando dentro da nossa vida também, né? Se Verdade. é só por causa da pessoa que é boa na cama, você pode ser boa na cama com você mesma. Você não precisa do outro. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, começa por aí, eu acredito. A gente começa pelo alto amor, né, Vanessa? Se não vier pelo alto amor, a gente vai sofrer demais. E a vida ensina. A vida não tem dó. Né? Eu aprendo muito a ser como a vida. Então, eu dou treinamentos, né? Eu sou um provocador profissional. E eu vejo... Cara, se a vida faz desse jeito, eu posso fazer igual também. Então, às vezes eu fico prestando atenção, porque a vida não vai ter paternalismo, não vai ter pegar no colo, não tem dó. A vida você, meu amigo, você tem que aprender isso aqui. Na marra, se você não aprender. Ela vai te jogar na lama, ela vai te jogar no buraco, ela vai te jogar numa situação que você nunca imaginou para você aprender alguma coisa. Agora, se você não tiver a consciência de que aquilo ali é um aprendizado, você vai sucumbir à vida. Porque é o seguinte, o universo está dizendo para você assim, ó, se você não evoluir, eu não quero você. Eu não preciso de você. Porque existe uma lei universal que é a lei da evolução. Se você não evolui, eu vou te descartar. Você vai eu sou um nada, verdadeiramente. Você vai ser um dejeto, pior, porque até cocô tem função, né? Até cocô serve como esterco. Até merda serve para poder adubar. E você, se ficar num sofá, falar assim, eu vou ficar sentado nesse sofá e não vou fazer mais nada. Você apodrece e o sofá continua lá. Você desintegra e o sofá vai continuar lá. Então, ou você cumpre a sua função, ou você vem para a vida para realmente contribuir, colaborar, evoluir, ou você vai virar dejeto, ou você vai realmente ser eliminado do universo, porque se você não veio para cumprir aquilo que veio para cumprir, e cada um de nós temos uma informação, uma vivência, uma experiência, que só nós podemos trazer aquilo. Vanessa, eu ouvi uma vez da professora Maria Helena, lá do... esqueci o nome, acho que é não vou lembrar, o instituto que ela trabalha, mas ela falou o seguinte, ela estava citando Marco Polo, que foi um dos grandes pensadores, né? E ele dizia o seguinte, acho que Marco Polo, Marco Aurélio, estou trocando os filósofos aqui, mas Marco Aurélio dizia o seguinte,
que a morte de um único ser humano me empobrece, porque eu deixo de travar com ele uma informação que só ele poderia me dar, só ele poderia ter trazido. E quantas pessoas não estão vivendo como um zumbi na Terra, indo, levantando, quem é do banho toma um banho ainda, quem escova um dente, toma um café correndo, pega um ônibus lotado, vai para o trabalho, chega no trabalho, não vê a hora de dar 6 horas para poder ir embora, chegar em casa para poder descomprimir, tomar um banho para quem é do banho, jantar, comer alguma coisa, assistir novela, dormir para fazer tudo de novo no dia seguinte. E essa pessoa, no final de um ano de trabalho, é um ano a menos de vida, inclusive, onde essa pessoa está envelhecendo, ela fica esperando talvez por 30 dias de férias, onde ela vem de 15 para poder pagar as contas, e ainda, né, os Só próximos... vou ser feliz nas férias. Gente, tem gente que tá pensando assim, ó, eu só vou ser feliz quando me aposentar. Você já imaginou isso? Eu vou ser feliz quando me aposentar. Caralho! Quando você se Aí tem gente que fala assim, eu vou viajar ao Brasil primeiro, porque depois que eu conhecer o Brasil, eu vou viajar pra Europa. Aí isso vai ser quando você tiver uns 80 anos. Meu amigo, você não vai aguentar você não vai aguentar 11 horas de voo, 12 horas de voo com 80 anos. Você vai... As minhas tias avós, elas disseram assim, tias avós, hein? Elas já são bem mais velhas. Um dia eu perguntei assim para elas, por que vocês viajam tanto para fora do país assim, né? Elas falaram assim, porque a gente ainda tem força, porque depois que a gente não tiver mais força, a gente vai ter que viajar dentro do país, porque, né, se acontecer alguma... Imagina se a tia morre lá na Itália, para você trazer meu corpo para cá vai ser um sacrifício. Eu falei, olha só que Cara, sabedoria. isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Mas a verdade é que as pessoas ficam contando mentiras para elas mesmas, porque para a Europa, na cabeça dela, é tão impossível. Viajar talvez para o Japão, para os Estados Unidos, é algo totalmente inaceitável. É uma cultura que as pessoas já vêm enraizada de que ela primeiro não é merecedora, porque se ela se sentisse merecedora, ela daria um jeito. Então ela não se sente merecedora. E aí ela vem contando essa historinha para ela mesma, dizendo, não, eu vou viajar ao Brasil porque o Brasil tem muita beleza. Realmente, o Brasil tem muita beleza e honestamente, se você quiser primeiro conhecer tudo que tem o Brasil para oferecer, não tem 2 vidas, se você tivesse, você não faria. Você não conseguiria ver tudo. É um país incrível, é um país grande, é um país que vale a pena, mas não tem como você ir para cada buraquinho que o nosso país oferece, não é? Eu sou a mesma coisa da tua tia-avó lá. Eu prefiro fazer bastante viagem para fora. E olha que eu já tô sentindo o peso do cansaço de fazer uma viagem longa, às vezes com conexão. Isso realmente o dia já fica bem comprometido. Então, cara, sei lá, daqui uns 20 anos, eu vou preferir ficar mais em casa também, né? Eu vou preferir ficar mais perto, eu vou preferir fazer viagens curtas. Aí tudo bem, né? Se eu tenho a intenção de continuar morando aonde eu moro, aí tudo bem, aí eu vou fazer essas viagens conforme, né, me cabe. Mas a questão é que tem gente, e por incrível que pareça existe, pessoas de cidade pequena inclusive, que nunca saíram de lá. Você mora onde, Vanessa, que eu não lembro? Eu moro em Nova Esperança, no interior do Paraná. Nossa, olha aí, ó. Então, talvez você conheça esse tipo de pessoa que eu vou falar agora. De pessoas Ótimo. que nunca saíram daí e não pensam em sair. E se você falar para ela, você não tem vontade de conhecer outro lugar, a pessoa fala assim, você tá maluca? Eu nasci e vou morrer aqui. Aham, tem um monte. É o mais comum, né? Fica com medo, né? O medo é maior do que o desejo de fazer diferente, né? Exatamente, E né? acaba Exatamente. ficando. E aí isso tudo é sexualidade, né? Porque é essa relação com a minha potência de poder fazer diferente, né? Exatamente. Exatamente. Se a minha potência está comprometida, eu vou enraizar igual uma árvore e eu não vou sair dali. Né? Por quê? Porque eu não tenho força de Exatamente. ação, eu não tenho potência de ação. Né? A minha sexualidade ela está sucumbida e fatalmente, se você conversar com essas pessoas, elas vão te relatar isso. Né? Então eu tenho um vídeo no YouTube falando do fio terra e eu fiz esse vídeo com a minha mãe. Eu não sei se você já assistiu. Mas eu peguei ela no susto. Ela estava sentadinha assim no sofá. Eu olhei, me veio a ideia assim. Eu preparei o softbox ali, coloquei, né, o celular na frente e comecei a falar. E minha mãe falou: o que você está fazendo? Eu falei assim: vem na minha, vem na minha. Daqui a pouco soltei, né? E o que é fio terra? Pô, então ali você vê, ela foi de uma forma muito descontraída ainda. Mas se você falar sobre isso
com senhoras ou senhores na idade dela, né? Eles vão quase que, se fosse em tempos antigos, você levava um tapa na boca, né? Tá falando de besteira, menino, não sei o quê. Porque nem o assunto era permitido discutir, né? Hoje é que a gente vive uma realidade um pouco diferente, né? Mas que ainda assim, quando você fala sobre a questão, as pessoas tendem a ridicularizar, né? Entram num riso absurdo, porque é algo que não atinge elas despreparadamente, atinge elas ali onde elas realmente não estavam esperando, né, se conectar com aquilo. De repente alguém fala e aí já vem as historinhas na cabeça, né? Você ativa um gatilho nessa pessoa e ela fica completamente refém das circunstâncias ali. Então hoje você vê uma pessoa que é introvertida, que tem pouca potência de ação, você fatalmente sabe que os aspectos da sexualidade dela estão comprometidos também. E não é ser adivinho, não. É só perceber a situação, né? Relacionamentos, olha que triste isso. Esses dias eu estava falando, nós temos um curso de formação em coaching de relacionamento e sexualidade, que vai ter uma turma agora em outubro. Nós temos também um curso de capacitação em liderança humanizada, né? E eu estava ali nesse grupo, que é um outro curso que eu dou, como criar o seu evento online. Só que nesse grupo, estavam todos os meus alunos nesse grupo, né? Eram alunos de outros cursos, enfim, de pessoas que já participaram comigo de outras atividades. E eu falei assim, olha, nós temos aqui profissionais, nós temos os coaches formados pelo Instituto JP, nós temos aqui o pessoal da liderança humanizada, e para nós nunca vai faltar cliente. Sabe por quê? Porque as pessoas continuam se casando. E fatalmente o casado é sempre um insatisfeito, cara. E é triste falar isso. É triste falar isso, porque as pessoas não se comunicam, não trocam informação, os casais não conversam mais, é só aquele tempo do namoro, depois aquilo passa, né? Voltam os níveis basais ali da neuroquímica, da dopamina, os sentidos dopaminérgicos voltam ao seu estado natural e aí, de repente, começam a se construir tijolinhos invisíveis que vão fazer com que os casais não conversem mais, percam a intimidade, percam a cumplicidade. Então, quando eu solto um tema, né? Eu tô bombando lá no TikTok, não sei se você tá sabendo, viu, Vanessa? Eu tô Não, mas não tô sabendo, não. Eu tô bombando lá no TikTok. Gente, eu tinha o maior preconceito com o negócio. Eu comecei a fazer uns vídeos lá, falei, o povo não vai se interessar por coisa séria, né? Porra! Uhum. De repente eu tô tendo aí 1.000 novos seguidores a cada dia, meus vídeos estão fazendo 30, 50 mil visualizações, meu Instagram já botou mais de 1.000 pessoas novas lá. E por quê? Porque eu tenho abordado temas que são relacionados primeiro à sexualidade. Então eu falo lá sobre ponto G, falo sobre ponto P, falo sobre fio terra, falo sobre massagem tântrica. E aí é muito doido, porque quando eu solto eu soltei uma esses dias assim, não sinto prazer na minha relação. Nossa, eu nunca recebi tanta mensagem. E aí começou, todas mulheres. Os homens são totalmente reativos, porque eles acreditam que eu tô falando besteira, eles falam, a minha mulher não passa por isso, e aí, né, meu amigo, se você não se espertar, você vai perder a mulher. Então, antes seguissem as minhas dicas. Então, o que eu vejo ali? Realmente uma legião de pessoas insatisfeitas com seus relacionamentos, que são esses, até lá no Instagram a menina falou assim, pois eu queria ter filho, mas eu nem gosto mais de encostar no meu parceiro. Eu falei, olha, você tem que falar com ele. Eu acho que a menina até se ofendeu, mas eu quis dizer, você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele. Vocês estão falando sobre esse assunto? E depois que eu percebi que eu tinha falado dessa forma, eu fui lá e acrescentei, né? Você conversaram, você já tocou no assunto, você já tentou, né, falar isso ou aquilo? Porque a situação... Eles não conseguem conversar. A maioria dos casais não conseguem. Pois é. E aí, Outro dia eu atendi uma mulher e ela me contou uma situação que eu falei, gente, tem hora que eu falo, eu não acredito que eu tô escutando isso, mas a gente escuta. Ela me contou que quando ela tá com dor no pé, por exemplo, ela pede pro marido que ajude ela a fazer uma massagem, alguma coisa, ele fala assim, não vou fazer não, porque senão depois eu vou ter que fazer outra coisa, porque eu não consigo tocar em você se depois a gente não transar. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, que tipo de relação tem esse casal só via sexual? Não tem uma É só troca de isso. afeto, não tem um diálogo, Não, sem sombra de dúvida né? isso não acontece. Sem sombra de dúvida. E é triste, né, gente? É triste, ó. Passou um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para ler. Acho que eu voltei demais.
Ó, a Juliana colocou assim, ó, eu converso não adianta nada. Sabe o que eu tenho dito para essas pessoas que conversam e não adianta nada? Troca, troca, troca de parceiro. Não tem, se não adianta, não fica aí não, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a vida passa muito rápido, mas é no estralar de dedos. Às vezes você vai atravessar a rua e você não chega do outro lado. Pra você se acostumar a uma E vida as pessoas ficam medíocre, por medo. é aí que tá. As pessoas não se relacionam mais por amor. Elas sempre se relacionaram por medo. Medo de ficar sozinha, medo de não ter capacidade de tomar conta da própria vida. Quantas mulheres, essa semana inteira lá no TikTok, as meninas estão me mandando mensagem, ah, Giva, mas é porque eu sou casada, tenho 2 filhos, aí eu tenho medo de sair porque meu marido é influente, cidade pequena. Eu falei, ah, toma uma vergonha nessa cara, rapaz. Você não é menor de idade, você tem mãe de... Olha que exemplo você está sendo para suas filhas, você quer que as suas filhas sejam assim? Né? Você quer que suas filhas vivam também de migalhas, não tem a capacidade. Eu falei assim, olha, não precisa arranjar um emprego, torne-se empreendedora. Lá eu tô trazendo não sei o que para vender de porta em porta. É isso, é aí que começa, né? Ó, a Juliana colocou, ó, eu vivo 23 anos com ele e ele não me satisfaz. Arranja alguém que satisfaz, porque tem um monte de casal que tá vivendo como amigo com o marido ou como amigo com a esposa e que cada um tem uma namorada, inclusive. Eles em si não se relacionam. Eles assim não se relacionam. Mas eles têm uma casa em comum, uma empresa em comum, e eles não querem se desfazer dos bens, não querem dividir. Os namorados entendem mais ou menos essa relação e tá tudo bem. Né? Então, eu escuto muito isso também de mulheres brasileiras que são casadas com estrangeiros. Né? Então, mulheres que são casadas com americanos, com europeus, com exceção aí do português, do espanhol, né? Às vezes até do francês, que quebra um galho legal. Né? Mas o resto dos países as mulheres estão sempre reclamando dos seus parceiros, né? O alemão em si, Que apesar de eu, não ter a afetividade como cultura, mas são muito prestativos, são excelentes pais, mas o americano em si ganha em reclamação das mulheres brasileiras, né? E aí eu falo, olha, você tem algumas opções, ou você tem 3 opções, ou você aceita e arranja um vibrador para você e dá um jeito de ser feliz, né? Ou você separa para poder encontrar um relacionamento daquele que te satisfaça verdadeiramente, ou você continua casado e arranja um amigo colorido aí. pois é. E a gente tem visto muito essas relações acontecerem, né? E eu digo o seguinte, a grande virada da minha vida veio depois da separação. Porque daí eu me dei conta de quem eu era, porque até então eu vivia pelo outro e não por mim, né? E hoje eu vejo muitas mulheres nessa posição, né? Faz tudo para agradar o homem e esquece de se conhecer, de buscar o caminho do autoconhecimento, né? Acha que ainda a gente tem muitas mulheres, porque eu moro na Esperança, mas eu atendo para todos os lados. O online permite que a gente faça isso, né? Então, eu escuto muitas mulheres ainda acreditarem que precisam de alguém para completá-las, que se elas se separarem, elas não serão bem vistas, elas não serão aceitas, né? E aí eu sempre digo, olha, isso está na sua cabeça. Quando você começar a entender quem você é, a tua relação com a outra pessoa vai ser totalmente diferente, né? Semana passada sábado eu fiz uma live com uma instrutora de Theta Healing, e daí ela falava sobre essa questão da alma gêmea, né? Só vai chegar até você quem você acredita. Se você Exato. não acreditar que existe alguém compatível com você, que pense como você, que sonha e que acredita num mundo como você, essa pessoa nunca vai chegar. Então depende de quem? Depende da pessoa, depende É de si, não isso. do outro. Sim, sim. Platão ele tem uma definição para alma gêmea que eu acho assim incrível. E está muito conectado com o que eu penso dentro das relações também. Platão ele diz o seguinte, que a alma gêmea é aquela pessoa que por ela existir na sua vida, você se torna muito melhor do que seria na ausência dela. E vice-versa. Né? Então, Essa, ou citando aí o dito popular, as músicas sertanejas, ou soma, né? Ou soma ou some, né? Então exatamente.
primeiro a gente precisa entender uma coisa, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Você não está desamparado, você não está desamparada. É uma questão de escolha. Mas para isso, você tem que tatuar no teu braço lá, tatuar na tua cabeça, na tua testa, em algum lugar, uma palavrinha-chave. Autorresponsabilidade. Você não é retardada, você não é retardado, você não tá... Olha, tem gente que não tem os dois braços e não tem as duas pernas e faz mais coisa do que esse tipo de gente que fala esse tipo de absurdo, né? E tem o Marquinhos Rossi que tá aí que não me deixa mentir, né? Um grande amigo, inclusive. E o cara é baterista de escola de samba, o cara viaja, o cara fala inglês, o cara surfa, o cara anda de skate, não tem as duas pernas, não tem os dois braços. Então a gente tem que acabar com esse mimimi, com essa desculpinha esfarrapada de que, porque ninguém vai me querer, porque o meu marido fala que com 2 filhos ninguém me quer, porque ninguém vai me dar emprego. Para com essa desculpinha esfarrapada, toma vergonha na cara, porque eu tenho visto vários depoimentos de mulheres jovens, mulheres com menos de 30 anos, que têm uma vida inteira para poder fazer acontecer, poder conseguir um relacionamento que vale a pena. Só que estão contando essas historinhas que só elas acreditam. E eu vou te dizer uma coisa, ela se sente a vítima. É uma historinha patriarcal, né? Que continua servindo o patriarcado, continua servindo... Pois é. Mantém a vida como ela está. Na verdade, ela tem preguiça de ter que movimentar a bunda para fazer alguma coisa, porque não tem outra explicação. Claro que neurocientificamente a gente explica isso, né? Hoje eu estava tendo uma aula sobre isso, inclusive. Você faz a famosa recompensa da vítima, né? Então, todo mundo só fica na vítima porque tem uma recompensa. Porque tem uma recompensa. E isso é favorecido, claro, por neurotransmissores, por exemplo, glutamato, lá no núcleo... Enfim, se eu for aprofundar aqui, a gente explica cientificamente isso. Mas existe uma forma de você modular isso para que você vire a chave verdadeiramente. Mas não tem como acontecer isso que não seja através de um processo de autoconhecimento, que não seja através de um processo de transformação. Por que eu estou falando isso? Porque existem profissionais como você, Vanessa, existem profissionais como eu, existem outros profissionais que atuam da mesma forma, que vão te ajudar a sair desse buraco, que vão te ajudar a sair dessa armadilha. Não é? Então, talvez eu esteja aqui falando, você até esteja se identificando em algum momento, se sentindo realmente, nossa, eu realmente não tenho condições de me movimentar. Por quê? Porque você ainda não sabe como. Né? Existe aí o contexto da recompensa pela vitimização, que você também talvez não tenha se dado conta disso, mas se você entender que existem profissionais habilitados a te ajudar a sair dessa armadilha, né? Talvez o primeiro passo, mesmo ainda sem entender, é procurá-los. É procurar saber como é que eu posso fazer. Qual é o primeiro passo? Eu adoro quando alguém chega para mim, olha, eu vou falar para você, eu cobro caro para os meus atendimentos, vale cada centavo, mas eu realmente faço valer, né, o processo. Eu cobro muito caro. Eu cobro hoje por e nem é tão caro assim, vamos ser sinceros. É R$5.500 para você passar por um processo de 8 encontros comigo. Eu adoro quando a pessoa chega para mim e fala assim, Givan, só me diz qual é o primeiro passo, qual é o próximo passo, né? E essa pessoa investiu e ela não quer que eu convença ela de nada. Ela está numa situação onde ela está ela está preparada, né? Por isso que hoje eu não faço mais, eu não me esforço mais para vender esse tipo de trabalho, né? Por quê? Porque as pessoas que vão chegar a mim vão chegar preparadas. Eu já tive casais que eu tive trabalhando, penúltimo agora, eu sempre atendo um por vez, né? Um processo que leva 2 meses, pelo menos com processo de coaching, né? Eu atendi um casal recente que eles falaram, poxa, Givan, a gente não tem essa grana, mas a gente quer você e a gente vai fazer com você, a gente vai dar um jeito. Falei, porra, sucesso garantido. E foi muito legal, porque era um casal que tinha a necessidade de restabelecer o processo de intimidade, conviviam juntos há 2 anos, mas só conviviam. E aí um processo que foi lindo, eu chorava com eles, assim, deles contando como é que foi, a gente tem, né, depois eles têm um exercício para fazer, e aí eu me emocionava muito com eles. Aí um dia, de repente, eles me mandam, me ligam a câmera, a gente precisa te contar uma coisa. Falei, o que vocês fizeram? A gente casou, e aí tá lá os dois de aliança, papel passado, tudo. Então, é fantástico você perceber quando há um grau de comprometimento com a vida, de comprometimento com o resultado, porque relacionamento é isso, é querer fazer dar certo. Relacionamento só acontece a partir do momento que eu olho e falo assim, eu vou fazer dar certo. Porque a paixão vai passar.
o tesão vai passar também. Não importa o quão gostosão seja o boy magia lá, não importa quão gostosona vai ser a menina lá. Você vai olhar e falar assim, porra, bicho, é todo dia, é feijão e arroz. E todo dia enjoa mesmo. Você vai ter que se reinventar dentro da relação. Mas o que, que sobra disso? O que vai fazer verdadeiramente o relacionamento continuar? Você acredita que falta 10 minutos? E a gente ia Uau! terminar em meia hora? Passamos de 30 minutos, não foi? Passou. Falei, Vanessa do céu, vamos fazer uns 30 minutos que eu tenho que voltar a estudar. Tava na cabeça aqui, né? Porque as minhas aulas de neurociência, eu tenho que rever as aulas umas 3, 4 vezes para entender o que o professor tá falando direito, né? Porque é um conceito muito aprofundado. E aí eu falei, Vanessa, vamos fazer em 30 minutos que eu tenho que... Na minha cabeça eu tinha que voltar para a aula, né? Mas é isso, né, Nessa? Eu acho que o papo é gostoso, o tema ele é abrangente e a gente vai... E olha, isso é tesão, né? Tá. A gente começa com uma certa preguicinha, mas aí a gente vai ganhando potência. A gente vai ganhando potência, potência, potência. E provavelmente a minha voz está muito mais alta do que estava quando eu iniciei, né? Por quê? Porque é potência de agir, isso é potência de ação, é poder honrar essas pessoas que estão aqui, dando a nossa audiência, escutando o que a gente tem para falar. E se a gente, sei lá, plantar uma sementinha aí na cabeça de alguém, botar uma pulguinha atrás da orelha, para que essa pessoa realmente possa procurar por uma vida melhor, procurar por uma vida mais abundante, uma vida mais próspera, de repente, até mesmo só ter uma conversa com o parceiro, às vezes, e falar, vamos sentar, vamos trocar uma ideia aqui, né? De repente isso já valeu a pena a gente estar aqui na noite de hoje, né? Meu celular também está acabando a bateria. Givan, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado. Gratidão imensa, tá? Pelo que você trouxe, que reforça muito de tudo que eu já venho dizendo aqui há algum tempo, né? Minha gratidão por aceitar o convite, por estar aqui, por sair do meio da sua aula para vir aqui falar com a gente. Gratidão imensa. Vanessa, Beijo, meu obrigado. querido. Conta comigo sempre, viu? Beijo. Beijo.